Vamos orar, irmãos. Amém. Pai Celestial, nós precisamos do teu direcionar nesta comunhão. Amém. Tu conheces todas as coisas, tu sabes a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir de ti mesmo, pelo Espírito Santo. Conhece as nossas debilidades, nossa incapacidade, Senhor, de perceber com clareza, porque a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções interferem nesse processo. Por isso, nós temos que aprender a estar de forma absoluta na dependência de Ti mesmo, pelo Espírito, Cristo sendo a fonte da sabedoria e a Tua palavra, Senhor, todo o alicerce que vai nortear a nossa comunhão. Senhor, nos use como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar o Teu objetivo e não o nosso. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoe a cada um de nós. Nós nos entregamos e nos rendemos a Ti nesta comunhão. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor me trouxe um encargo, né, nesses dias que antecederam a esse que nós estamos, de que palavra que eu poderia estar trazendo, mas são tantos assuntos, então sempre aqui lá, né? Esse é muito profundo, então vai diante do Senhor é a melhor forma, né? O Senhor me trouxe um, um texto e que a princípio eu até falei assim, não, mas esse texto está muito batido, né? Ou seja, não, acho que vamos, vamos Irmão, eu mudar. já tive esse sentimento aí também, é impressionante, né? Não é para existir, mas eu tive. Mas é assim, né? Então é o Salmo 1, né? Salmo 1 é um salmo muito conhecido, né? E é um salmo é, muito é, saboroso, digamos assim, e o salmo que a grande maioria até de nós, né, conhece até decor, né? Mas há muita riqueza aqui. Eu queria propor para os irmãos, não um estudo bíblico, né, mas um momento de reflexão sobre os principais pontos, né, que são abordados aqui. Até comentei com o Faganelli ontem, falei assim, Faganelli, eu vou ter que dar uma repassada no meu esboço, porque vou ter que fazer um expurgo de coisa aí, que senão não vai dar para compartilhar amanhã, vai ficar muita coisa para abordar, né? E por mais que tire, né, sempre a riqueza, né, os desdobramentos que estão relacionados e que enriquecem a abordagem, você tem que fazer uma priorização, né? Se vai abordar tudo, estende-se demais. Bom, não posso, inclusive, né, gastar muito tempo na introdução como estou fazendo, porque está gastando tempo da abordagem, né? Você vê como é que são as coisas. Então vamos lá, Salmo 1, irmãos. Vamos começar pelo versículo 1 e 2. Todos localizaram? Salmo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro versículo. Aqui nós temos que considerar várias coisas, né? Primeiramente, eu quero destacar aqui, e eu ia aprofundar nesse detalhe e achei por bem deixar de lado. Mas o que estabelece aqui, irmãos, é uma progressividade que ocorre em todas as áreas da nossa vida e ocorre na nossa vida espiritual, tanto no ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, né? Por exemplo, né, você tem lá, Hebreus 10 traduz bem isso, né? Nós temos que buscar com perseverança, né? Eu vou ler lá, não ia ler, mas só mencionar os irmãos, não precisam ir para lá só para mostrar para os irmãos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O que é não abandoneis? Não deixe o processo, certo? Sim. Por quê? Porque você vai abandonar alguma coisa que você está no meio. Então, aí você quebra a progressividade, né? Ela tem grande galardão, ou seja, onde? Na confiança, que é na fé. Com efeito, tem necessidade de perseverança. O que é perseverança? Faz parte do processo, Sim. né? Que tendo a vida, ó.
tendo feito a vontade de Deus, ou seja, você está cumprindo as etapas, né? Alcanceis a promessa. Aí você tem o resultado. Isso acontece, né? Aqui apresenta o lado positivo desse processo. Mas lá no versículo 38 ele fala assim: se retroceder, não se compraz a minha alma. O que que é retroceder? O processo foi quebrado, Sim. né? Ele ou estaciona, que representa dano, porque estacionar no campo espiritual é você abrir portas para o ataque de Satanás, né? E pode retroceder no sentido de abandonar mesmo, né? Como você tem, por exemplo, o Hebreus capítulo 6, né? Depois de terem conhecido plenamente a verdade, experimentado o dom do Espírito Santo, e isso, caíram. Palavra grega é parápito, né? Que vem da nossa palavra paralepípeto, né? Que não se usa mais, né? É que era colocado como sarjeta, né? Como a guia da rua ou do caminho. Então, fica à margem do caminho. Então, você tem um caminhar, né? Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tá vendo? Olha o processo. Você tem uma meta, você tem um alvo e você está prosseguindo. De repente, você estaciona ali na beira, distraído com alguma coisa. Perdeu-se a progressividade. Então, o que que nessa progressividade, irmãos, tem é o seguinte: você tem o processo que é acumulativo e tem o processo cumulativo. Para mim era a mesma coisa, mas eu fui considerar isso e tem distinção. E é interessante porque se aplica dentro desse âmbito que nós estamos considerando. Acumulativo é quando você tem um processo progressivo, que é assim: eu vou fazer uma viagem para casa do Faganelli, ou né, lá para casa da irmã da Wanda, 1.100 quilômetros daqui. Eu já fiz muitas vezes isso um dia só, né? E faço isso. Saio daqui de madrugada e vou e chego lá à noite. Então, à medida que eu estou caminhando, eu estou progredindo, né? Ou seja, já não estou no ponto inicial, né? E chego lá no objetivo. Mas eu fiz isso, por exemplo, né? Não é toda essa distância, mas foi até Sorocaba, pedalando. E nesse processo, eu fiz o quê? 11 paradas no caminho, ficava na cidade para seguir. Ok, o que que são? São etapas. As etapas, a diferença do acumulativo e o cumulativo é que no cumulativo tem sobreposição de etapas. Sim. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu tive um grande, até citei matemática aqui, vou citar, por exemplo, eu fui um péssimo aluno de matemática, em todos os níveis. A única matemática que eu dominava na faculdade, por exemplo, era matemática financeira. Mas a matemática pura era terrível para mim. Por quê? Porque os anos iniciais de matemática, os professores foram péssimos, não tive base. E a matemática é acumulativa, é cumulativa. Se Sim. você não aprendeu Tem as etapas. a primeira, você nunca vai aprender a segunda. E eu nunca consegui aprender matemática na vida. Trazendo para o nosso campo. Isso ocorre do ponto de vista espiritual. Então, veja bem, aqui nós temos bem-aventurado o homem. O que que é bem-aventurado? Feliz, afortunado, né? Abençoado, ou seja, que recebe um benefício, né? Em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, nós não vamos entrar lá nessas considerações, que seria até importante, mas nos levaria a gastar um tempo precioso. Em Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, né? Até Sim. foi citado por Vitor recentemente lá. Eu só vou destacar dois aqui, que é o versículo 11 e 12 do 5, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados, olha aí, né? Aqui é chamada, né? Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes, não. Então, e tem todas as outras bem-aventuranças. Percebe que a bem-aventurança lá, você é feliz por alguma coisa. E por quê? Por algo que é condicional. Você tem que atender a condição para ser considerado por Deus bem-aventurado. Porque quando você não
passa por aquele momento, aos olhos de Deus, você não é bem-aventurado. É o que está falando aqui no Salmo que nós vimos, o Salmo 1, capítulo 1, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado. Quem que é o bem-aventurado? Primeiramente, vamos pegar dentro do contexto de Salmo mesmo, vamos pegar Salmo 119. O Salmo 119, que está no centro da Bíblia, e que é o maior livro da Bíblia, e ele tem o centro, que é o fundamento de toda a nossa fé, que é a excelência da palavra de Deus. E ele começa dessa forma, esse salmo. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Olha aí o processo. Que andam, olha o prosseguir, na lei do Senhor. Tem que estar andando na lei do Senhor, né? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, o Salmo dá indicativo de quem são os bem-aventurados e como eles devem agir. Então, aqui é interessante que ele apresenta isso aqui. Quem é o bem-aventurado aquele? Aqui. Pode ver que nesse versículo 1 aqui, tem três classes de pessoas aqui, que me fez lembrar quando o Amaury citou Atos capítulo 17, né? Paulo prega lá em Atenas e tem três classes de pessoas: aqueles que rejeitam, aqueles que estão indiferentes, postergam, depois a gente ouve, tá, se der tempo, tá, né? E tem aqueles poucos que aceitam. Você tem três classes de pessoas. Aqui também é a mesma coisa. Você tem o quê? Você tem o ímpio, certo? Tem aqueles que são bem-aventurados, por quê? Porque eles fazem uma opção de não andar como ímpio, e tem uma terceira classe aqui que não, que está oculta aqui, mas existe aqui. Por quê? Porque a bem-aventurança aqui é uma exortação. Porque se é bem-aventurado aquele que não anda como ímpio, porque existe a possibilidade de aqueles que podem se mesclar com o ímpio. Sim ou não? Sim. Então, nós temos as três classes de pessoas. O ímpio, que é dessa forma, né? O homem temente a Deus, o Bem-aventurado bem-aventurado, que vai rejeitar isso, e aquele que está mesclado, que podemos considerar, trazendo o estudo próximo nosso, anterior, que é o mormon, é o né? Mormon. Que é o mormon. Mas, muito bem. Aí tem um aspecto aqui interessante que até recentemente eu abordei com os irmãos. Ele fala assim, qual que é a característica aqui do bem-aventurado? Ele rejeita o quê? Ou seja, o que que ele tem que ter cuidado aqui? Ele vai colocar que não anda no conselho dos ímpios. E nós vamos ver esses pontos aí, né? Não anda. Que mais? Não se detém no caminho dos pecadores. Que mais? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem aqui três Característica. partes de um processo, né, que eu já compartilhei com os irmãos. Tem o andar, você está andando, mas não está parado. Ou seja, você pode, né, vou ter que citar a ilustração mais uma vez, né? Está lá no Paraguai, né? Você chega lá, já junta os carrapatos do seu lado lá. Ô, patrão, comprei isso, comprei isso, comprei isso. E você vai andando e ele atrás, né? Aí você vai embora. Daí um pouquinho o cara desiste, né? De ver que você não quer de nada mesmo. Vai, desiste. Mas se você parou, ele gruda em você, né? E aí, deu atenção, você vai assentar, ou seja, você vai, né? Uma ilustração. Isso mostra o que acontece conosco. É um processo que acontece. E eu vou ilustrar, como já fiz uma vez, mas é válido voltarmos novamente. Que como esse processo ocorre. Vamos lá para Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, verso 12. Irmãos, eu estou indo muito depressa. Não. Se não der tempo para terminar, não tem problema não, viu? Eu já Tem sei segundo. que, eu sei que não vai dar, mas tudo bem. Gênesis 13, 12. Foi em Êxodo aqui. Gênesis 13, 12. Que diz assim, não vou entrar novamente, eu insisto nisso, né? Tem o contexto, seria bom falar no contexto, mas o ponto é assim, tá lá, Ló e Abraão tendo problema entre eles. Bom, já demonstrando que tem um conflito.
Irmãos, conflito entre nós é natural. Agora, o que é que importa é como é lidado o conflito, né? E qual que é a atitude que nós tomamos diante do conflito. Então, Abraão, que é mais velho, que é o detetor da autoridade e tinha primazia, ele abre mão disso e passa para Ló. Ló, escolha. Se você escolher para ir para o norte, eu vou para o sul. Se for para o oeste, eu vou para o leste, né? Aí, verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia, porque ele foi lá e olhou e viu os bons campos, né? As campinas lá, tal. E ele faz uma opção em detrimento do seu tio, que arrastou ele, né? Devia ter deixado lá, né? Vamos colocar dessa forma, claro, tudo dentro do arranjo de Deus. Aí, e Ló, nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Isso é significativo e simbólico, porque ele faz uma escolha e a sua escolha poderia ter parado, por exemplo, no início da Campina e estacionado ali. Não. Mas há uma atração e numa direção que é desagradável a Deus. E estabelece esse processo. Rapidamente vou para Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: está falando aqui de Acã, né? Lá houve todo aquele problema, né? Que foram derrotados lá em Ai, e qual que é o motivo? Aí acabou identificando, por sorte, onde estava localizado o problema, né? Aí Acã, pressionado, ele fala assim: quando vi entre os despojos que não era para ser tocado, tinha sido determinado isso, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Arregalou os olhos, foi atraído por aquilo lá. Tudo bem, não tem problema. Seja de fato algo que chama atenção. Mas o que que ele tem? Ele tem uma referência que foi dada anteriormente. Não toque nessas coisas. Não se aproprie disso. Mas não para aí, assim como Ló, não para. Olha a progressividade. Aí ele fala assim: e tomei-os, né? Aí sempre me faz lembrar aquela expressão muito, muito interessante de Lutero, né? Você não tem como impedir que pássaros voem sobre a tua cabeça, mas tem como impedi-los de fazer ninho na sua cabeça, né? É Sim, claro, assim. Ou seja, nós sempre estamos diante da tentação, sempre diante da cobiça. Mas acontece é como eu vou lidar com essa situação. Então, o que que ele faz? Cobicei-os, tomei-os, eis que estão escondidos na terra, ou seja, no meu coração, sim. no meio da minha tenda, que é a habitação, né? E a prata por baixo, tá? Só vou pegar a ilustração aqui, né? Não vou entrar na história, né? Que não é o foco nosso. Vamos pular para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, ó, ao contrário, ch- chama a atenção dos irmãos para essa expressão, ao contrário. Por quê? Porque existe a possibilidade de não entrar nesse ciclo, certo? Ao contrário, cada um, né, aqui vai dar a razão. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, ou seja, aqui começa pelo caminho certo, ou seja, Deus não faz isso, né? Se é feito, é por tua conta, né? E aí entra o processo negativo, no caso aqui negativo.
cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ó, própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça que deu origem, que é o próprio desejo do coração do homem, depois de haver concebido, olha só, veja a concepção aqui, né? Podemos até fazer isso, um paralelo, né, com o adultério. Como é que começa o adultério? De repente, eu me encontrei na cama com uma mulher, é assim? Não. Não, tem todo um processo, né? Eu vi, eu achei interessante, eu me aproximei, ela deu bola, eu não sei o quê, marcamos um dia, tal, tal. Ela vai para a relação, engravida e vai nascer o fruto dessa relação. É que ele está usando isso aqui. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, que aí é a consequência negativa, diferente da positiva que Deus quer nos trazer. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, que aqui junta todos esses elementos que eu apresentei para os irmãos como uma simbologia. Graça e paz, Ronaldo. É, Graça e paz, meu irmão. como uma referência, né? Graça e paz. Estamos, a comunhão de hoje é sobre o Salmo capítulo 1, irmão. Isso, amém. Amém. Falou onde você também. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. Então, eu vou fazer a leitura e os irmãos vão encaixando dentro dessas referências, desse posicionamento, né, é, dessa diretriz que nós já estabelecemos, né, desses indicativos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pode ver aqui, irmãos, que são exortações fortíssimas. Para quem? Para alguém que fala assim, não, Heber, você fica tranquilo que isso nunca vai acontecer com você. Não, é exortação para aqueles que estão sujeitos a esse envolvimento, né? Sempre nós temos que entender, irmãos, a Bíblia, como a gente tem, vários irmãos têm ressaltado isso. A Bíblia é para nós, não é para os outros. Sempre é para nós. Quando assim, é para exemplo nosso, né? Para advertência nossa. 1 Coríntios capítulo 10 fala. Sempre eu tenho que olhar assim, em que nível espiritual eu estou em relação a isso que Deus está me falando, né? Qual que é a minha situação? E eu tenho que, diante de Deus, senão eu vou racionalizar, porque enganoso é o coração do homem, né, mais do que todas as coisas, e vou subornar a minha consciência. Eu vou entender isso aqui. Não, isso aqui está mais falando pro Amaury do que para mim, né? Então, não é assim. Agora ele continua. Tendo em vista isso aí, e que fala, por isso, retirai-vos do meio deles. Ou seja, por que que tem essa exortação? E separai-vos. Por quê? Porque já, de alguma forma, penetrou naquela condição. O que que tem que fazer? Não, já que você entrou, fazer o quê? Fica aí. Não, retirai-vos, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis. Sim, Fagner. Não, desculpa, eu falei é verdade. É porque assim, como começa que é bem-aventurado o homem, já está exortando, porque vai mostrar que ele está no caminho ao contrário. É, tá vendo? Ó, por isso retirai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Pode ver aquela questão da condição? A bem-aventurança, ele é condicional. Quem que é o homem bem-aventurado? É que está se sujeitando àquilo que Deus está definindo. Sim. Esse é o ponto. Ou seja, nós temos que entender que é assim que nós temos que reagir em relação às exortações. A palavra é exortativa, do começo ao fim dela, né? E vos receberei.
E serei consequência. Vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Outro dia até falei sobre essa questão de filhos e pai e tal, mas não vou entrar nesse ponto. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí tem a impureza até mesmo do espírito, que outro dia nós abordamos com os irmãos. Vamos prosseguir, irmão, sim, não vamos nem chegar na metade. Vamos lá. É, é, Salmo 1, voltando, retomando lá, para o nosso início. Salmo 1. Perdi a folha aqui. Salmo 1, verso 2. Como é que começa o verso 2? Começa assim, antes. O que é o antes? É pelo contrário, que eu chamei a atenção dos irmãos lá em 2 Coríntios capítulo 6. Você tem que ter um posicionamento ao contrário daquele que está sendo criado no versículo anterior. Então, ou seja, aquilo lá, de alguma forma, ele tem algo a ver comigo, né? Diante do Senhor tem que lidar, examinar, né? A cada um, provar se, né, se estáis na fé ou não, né? Segundo Coríntios 13, 5, né? 13, 5, 13, 15. Então, eu tenho que ter essa atitude diante do Senhor. Antes, você, ao invés disso, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o que é esse antes, irmãos? É a decisão que cada um de nós temos que tomar continuamente, não só diariamente, mas durante todo o tempo, no Espírito, andando no Espírito, senão isso não vai acontecer, de qual deve ser a minha atitude diante de cada circunstância em que eu estou envolvido, né? Isso aqui me faz lembrar, irmãos, não precisam abrir, para ser rápido, Hebreus 13, 3, versículo 12 e 3. Só tentem na leitura, vocês vão ver. Fala assim: tende cuidado, irmãos. Irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Agora, o que vem em seguida? Pelo contrário. Tá vendo? É o antes aqui, né? É o pelo contrário lá de 2 Coríntios 6. Antes, você tem que fazer algo para evitar que isso que está ali, ter um perverso coração de incredulidade, que é a fase do Deus vivo, você tem que fazer algo no sentido contrário. Ou seja, interromper esse processo cumulativo negativo. O que tem que ser feito? Exortai-vos. Olha a importância da exortação. E que tipo de exortação? Mutuamente. Irmãos, até só abrindo um parênteses, Vitor, dentro da nossa comunhão, dentro daquelas questões das reuniões, nós chegamos à conclusão, assim, que seria muito saudável que nós destinássemos pelo menos uma vez por mês para uma reunião dos irmãos que estão na liderança, né, da Assembleia, daqueles que estão, de alguma forma, né, nós estamos tendo, estamos envolvidos, para que uma vez por mês destinássemos um tempo para nós, de uma maneira espontânea, bem leve, tratarmos de assuntos gerais que se relacionam à nossa comunhão, né? Onde nós podemos falar assim, irmãos, olha, a maneira como nós estamos fazendo não está produzindo efeito. Parece que o compartilhar do Weber está sendo excessivamente longo, está atrapalhando, porque é uma mensagem dentro de uma mensagem. Precisamos corrigir isso, né? Como é que nós podemos tratar disso? Olha, determinado ponto que foi levantado lá parece que trouxe algum tipo de confusão no aspecto da verdade que está estabelecido. E o que é isso assim, assim, assado? Não, ó, nossas reuniões. Você entendeu? Porque é um ajustamento permanente. Isso é bíblico e isso é necessário, né? Então, precisamos cuidar disso, né? De como aperfeiçoar. Ontem mesmo, né, o Faganelli fez algumas sugestões interessantes, né? E, e seria importante nós cuidarmos disso aí. Muito bem. Deixa eu prosseguir aqui. Vamos lá para Salmo novamente. Salmo capítulo 1, né? Salmo 1, versículo 2. Então vamos lá. O que é pelo contrário aqui? O que é que me vai fazer superar essa situação?
É isso aqui, dessa forma, simples aqui. O seu prazer, a sua alegria, seu contentamento, seu gozo, seu interesse está na lei do Senhor. Ele está comprometido com isso, porque ele sabe que isso é fundamental. Se ele não for desse jeito, ele está vulnerável, ele está fragilizado, está presa fácil de Satanás. Então, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse meditar na lei de dia e de noite, irmãos, o meditar não é fazer leitura das Escrituras. Não é isso. Porque a leitura das Escrituras é bom, mas ela não atende o objetivo que Deus tem para as Escrituras. A única maneira da palavra ser realidade para nós é comê-la, né? Nós temos lá Colossenses 3,16, né? Habite em vós, no vosso coração, no seu homem interior, no seu espírito, ricamente a palavra de Cristo. É habitação. Habitação é algo vivo, irmão, que passa a ser o habitar de Deus, porque, olha, isso está no versículo 16 do 3 de Colossenses. Porque esse habitar é o que vai ser o norteador, que está no versículo 15. O versículo 15 fala assim? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. O que é a paz de Cristo? É Cristo operando em mim, né? Deixo-vos a minha paz dos outros. Ou seja, é Cristo operando em mim por meio do quê? Da palavra, que eu habitar ricamente no meu coração. Então, quando eu estou relacionando-me com Cristo por meio da palavra, porque as duas coisas não podem ser desassociadas, né? João capítulo 15, o verso 5 ou 6, fala assim, acho que é o 6, permanecer em mim e nas minhas palavras. Por quê? Porque uma coisa sem a outra não são desassociáveis. Você não tem como separar. Você não tem como ir para Cristo sem a palavra, e não tem que ir para a palavra sem Cristo. Então, quando eu tenho o É o habitar de... 7, irmão. É o Verso 7. Então, quando eu estou, né, com Cristo operando em mim por meio da palavra, eu vou alcançar aquilo que Cristo quer, mas tem que ter o habitar. Então, quando ele fala assim, medita de dia e noite, é esse tipo de procedimento que podemos recorrer lá a João capítulo 6, né, verso 35, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que que é pão? É para comer, irmãos, né? Quem está vindo a mim, estou vendo, citando, né, pela versão literal, quem está vindo a mim jamais terá fome. O que está crendo em mim jamais terá sede. Olha o resultado. Do quê? De um alimentar. Fome e sede sendo saciada. Por meio do pão, que é o alimento que nós precisamos, que é a palavra de Deus. Me mostra onde que eu vou me alimentar fora da palavra. Me mostre. Não tem jeito. Quando eu não faço isso pela palavra, que é a verdade, que liberta, que é a única doutrina que nós temos que nos apoiar, eu vou criar um substituto, né? Lembra que eu citei para os irmãos agora recentemente, acho que foi na última comunhão. O problema não é você dizer que você não crê em Deus. O problema é quem que você coloca no lugar. É a mesma coisa. Se eu não me alimento com a palavra e eu sou um religioso, eu vou pôr alguma coisa no lugar. O que eu vou pôr no lugar? Doutrina do homem. Aí estraga tudo, tá certo? Vai azedar essa comida aí, né? Vai dar indigestão e vai trazer um problema sério para nós. Então, É aquele lá. Quem não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem uma troca, tá vendo? O irmão está falando. sempre assim. Há uma substituição. Por quê? Porque Deus quer escolha. Deus Todo-Poderoso, ele respeita o livre-arbítrio, porque ele dotou o homem dessa forma. E não foi por acaso. Não é para fazer do homem um marionete. Ele quer escolha. Por isso que ele propõe: toma o céu e a terra diante de vós como testemunha, que vos propôs isso, 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 isso. Escolha. Sim. Eu tenho que escolher. E para escolher, eu preciso das circunstâncias, né? Que estão lá para ser consideradas por nós, né? E aí sempre tem o apelo da alma, que é quase que irresistível, né? Então, precisamos nos submeter a esse procedimento. Então, aí, meditar é esse processo, né? Lá em João também, né? Eu citei o 35 e 57, fala assim como o Pai que vive, eu também vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta,
Por mim Por mim viverá. viverá. Tem? Por mim viverá. Eu vivo, irmãos. Toma isso do ponto de vista biológico. Eu vivo por aquilo que eu como. Se eu como porcaria, né? Ou seja, vai ter resultado, né? Consequência, né? Eu, por exemplo, o Mario como médico, né? Pode dar uma aula sobre isso, né? Eu tenho informação de placa nas artérias, né? Tudo quanto é lugar tem placa aí. Agora, por quê? Tem, claro, o fator biológico, né? Que a família tem, todo mundo com colesterol alto. Mas foi o quê? Resultado de quê? De não lidar com essa situação, não tratar. Hoje eu trato, né? E, enfim, mas é isso aí. Agora, eu posso, né? é, Picanha não entra na minha geladeira de jeito nenhum, né? Não que eu não queira, né? Por opção. Mas eu como muita picanha na casa do meu genro, né? Lá entra com mais facilidade picanha. Quando põe aquela picanha na, no meu prato, o que eu olho em primeiro lugar é a gordura. Não, eu quero comer essa gordura aqui, né? Mas uma dor no coração, às vezes, o tamanho da picanha é desse tamanho assim. Você tira a gordura, vira isso aqui, ó, né? Tira tudo aquilo lá. Então, eu estou falando o seguinte, a questão da escolha. Sim, Espiritualmente é a mesma coisa. Ou seja, eu vou ser aquilo que eu como. Então, nós temos que ter essa percepção. E por isso, irmãos, que as coisas espirituais são pessoais. É algo intransferível. O que nós fazemos aqui é fantástico. Mas ontem nós tratamos disso, né, Faganelli? sim, Mas nós começamos a tratar dessa questão. Qual é o foco, ou melhor, é, qual que é o público da nossa comunhão? sim. Né? Ou Qual que é seja, o alvo, né? qual que é o alvo? Ou seja, em primeiro lugar, cada um de nós. Em segundo lugar, são os próprios irmãos. Depois tem aqueles irmãos que não participam desse grupo, mas que assistem. E tem outros que são, né, estão mais distantes e sabemos lá como Deus está alcançando, né? Então, mas nós temos que saber, né? A maioria, como médico, sabe que ele não pode dar a mesma receita para todo paciente dele. Não, essa receita funcionou bem com o Heber, né? Chega o Faganelli lá, não, eu vou tacar essa aqui em cima dele. É assim? Não, não é assim. Deu certo com o Weber, vai dar com ele também. Não, vai dar com todo mundo, né? Você deu certo comigo, ó, quanto que eu apanhei na vida espiritual por causa disso. Ó, eu recebo a revelação de Deus, eu saio que nem um trator em cima dessa revelação que eu recebi, né? Por exemplo, quando eu, né, lembra da expressão, né? A visão da igreja, lembra dessa expressão? Não? Né? Sim. Tem até livro, né? Um livreto do Whitney, né? A visão da igreja. Quando eu tive a visão da igreja, eu estava na presbiteriana, era presbítero e professor de escola dominical. Reuni a assembleia lá num domingo. Falei, não vou nem ficar no púlpito para não ter ascendência. Fiquei no meio dos irmãos. E falei para eles sobre João capítulo 10. Eu falei, não, daqui, vamos sair daqui e já vamos procurar um local de reunião para gente. Irmão, foi um desastre, criou uma confusão danada, que não tem tempo para contar toda a história, né? Vamos seguir à frente aqui. Agora, vamos lá, dentro desse contexto aqui, vamos abrir lá em Salmo 119, versículo 92 a 95. Né? Antes do seu prazer está na lei do Senhor, né? Ele diz aqui, o salmista, no verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, tá vendo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Há muito já teria eu perecido na minha angústia, claro, porque quando eu não sou sustentado na rocha, naquilo que traz a solução, eu vou ficar com o abacaxi na mão, né? É que nem Caim, né? Caim, se você não me atender aqui, eis que o pecado jaz na tua porta. Aí é você que vai ter que cuidar disso aí, né? Aí então, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me perder, ou para perder-me, que significa, outra versão, para extraviar-me, que é o que está falando lá, o versículo 1 do Salmo 1. Mas eu atento, olha, o antes, né? Pelo contrário, eu atento para os teus testemunhos. Então,
Esta é a postura que nós temos que ter diante daquele quadro lá, né, que nós estamos vendo. Vamos para Salmo 19 mesmo, 119, versículo 173 e 174, que diz assim: Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. Anelo a salvação. O que eu estou anelando? O livramento daquela situação que eu estou passando. E eu tenho que entender que, assim, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade nos libertará. É isso que é salvação. Então eu tenho que ir na direção daquilo que traz a salvação. E eu tenho que ter prazer nele, porque se eu faço isso por encargo, por constrangimento, ou porque, olha, se eu não fizer isso, vai ficar chato, tal, ou qualquer motivação, né, que esteja permeado de algo que não seja absolutamente sincero, eu não vou alcançar o resultado. Por isso que tem que buscar-me, eis, me acharei de todo o teu coração. Então me achareis. Essa é a Interessante direção. Aí o vem. versículo. Irmão, interessante o versículo que você citou, porque assim, se permanecer na minha palavra, aí você é um verdadeiro discípulo. E porque você é um verdadeiro discípulo, a verdade te liberta de tudo isso. Isso. Por quê? Então, Porque a o verdade. foco principal é você ser discípulo, de fato, né? Aham, exatamente. Por quê? Porque você vai absorver, né? Que ser discípulo, né? Você tem lá Aí, em. aí quando você Você é tem. discípulo, você tem prazer na lei dele, tá vendo? É, isso, lá em Atos 11, né? Fala assim: foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é cristão? Seguidor de Cristo. O que é discípulo? Seguidor de Cristo. É seguidor de Cristo. Aquele que está unido. Não é só, né? Cristo está indo, eu estou correndo atrás, né? Não. Uhum. Está unido a Cristo. Sim. Né? Lembra lá, até na negação de Pedro. Interessante. Até na negação de Pedro, 3 vezes. Uma delas, sabe qual que foi a acusação das criadas que estão lá? Fala assim para É. Pedro: o teu falar te condena. Ele está tão misturado com Cristo, né? Que é a mesma Sim, coisa de Balaão. Ele quer amaldiçoar, mas não consegue, só profere bênção, né? Por quê? Porque Deus está permeado ali. sim. Então, é mais ou menos isso que tem que ocorrer conosco, né? Então, vamos, ó. Então, assim, alcançar a salvação, né? Como nós vimos aqui no versículo 174. Essa salvação, ela está traduzindo. Todo esse processo que nós vimos até aqui, de alguma forma, está sendo retratado isso lá em Efésios. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Melhor, o versículo 4 antes, irmãos. Eu vou ler. Eita, assim, Maria. Verso 1. Verso 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Ó, o que é esse rogo, essa exortação? Que andeis de modo digno da vocação que foi chamar. Está vendo a questão do andar? Sim. Né? Não andeis, né, no caminho dos, dos pecadores, né? Antes, né, andai dessa forma. Ó, andeis de modo digno. Aí, eu vou pular, tá? Lá para o versículo 17, do capítulo 4 mesmo. Diz assim: Isto, portanto, digo, olha a relação com os textos que nós vimos, tá certo, irmãos? Eu estou chamando a atenção dos irmãos para fazer essa ligação. Não andeis como também andam os gentios. Ó, não andeis, tá vendo? Não andeis assim como andam os gentios. Tá vendo o paralelo? Na Sim. vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, os nossos pensamentos são absolutamente ativos em nós, né? Ou seja, é descuidar, o que prevalece é, né, não vos estribeis, né, nos vossos próprios é, Entendimento. pensamento, né? Ou seja, a tendência nossa é nos apoiar nas nossas racionalizações. Isso é o comum, né?
Mas por que isso? Verso 18. Obscurecidos de entendimento. Estão alheios à vida de Deus, estão indiferentes, né, ao que Deus está querendo fazer. Por causa do quê? Da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Né? E aí, prossegue. Eu vou pular para a solução que é apresentada aqui. Vou seguir, vai, é um versículo só. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, que é a depravação de valores, de conduta, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, pelo contrário, certo? Ao contraponto. Pelo contrário, não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele traz para o quê? Traz para a realidade espiritual. Traz para aquilo que me dá vitória. Traz aquilo que é a solução. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Isto é, se melhor, né? É a condição. Se, condição, é que, de fato, ou seja, em realidade. Não é uma teoria. Eu sei do se, mas aquilo não é realidade. Não vai trazer solução. Se, de fato, o tendes ouvido quem? A Cristo, e nele, Cristo, fosses instruídos, porque quem ensina é Cristo, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, fossem instruídos segundo é a verdade em Jesus. Entende? Fecha tudo em Cristo. Não tem solução fora de Cristo, de forma alguma. Verso 21. Verso 22. No sentido de que, ou seja, vai para o propósito. Quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é? É aquele caminhar contínuo. Andar, deter e assentar-se. Pelo contrário, né? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, lance fora do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Porque ele está alimentado daquilo que vai produzir o efeito próprio daquilo que você está se ponhando. Aí vem, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E só podemos ter entendimento, como nós vamos ver, não vai dar tempo, mas só pode ser por meio da palavra. E vos revistais no novo homem, que é Cristo mesmo, criado segundo Deus em justiça e retidão, aí está a fonte, procedente da verdade. Agora, continua aqui, irmão. E eu vou parar por aqui. Capítulo 5 agora, a partir do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Às vezes até nós mesmos, na tendência de querer ajudar outros irmãos, nós pegamos um padrão que geralmente tem origem na minha experiência, no meu histórico espiritual, e passo isso como sendo totalmente procedente de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? De que maneira, ou seja, como é que eu lido com isso? Claro que a minha experiência tem importância fundamental. Mas o que é que deve nortear o meu procedimento é a palavra de Deus. Ontem até citei um texto que até havia citado para o Vitor, para o Faganelli, eu citei ontem. Tinha uma situação lá, na Igreja Nascente, que estava trazendo conflitos. Ah, mas tem conflito, o que faz? Não, olha, quer saber uma coisa? Vamos deixar isso de lado, porque vai dar problema se lidar com isso. Porque tem gente descontente nessa questão. Vai agradar um, vai desagradar outro, então é melhor não lidar com a situação. Não. O que os apóstolos fazem? Eles chegam lá para aqueles irmãos, qual que era o problema que estava acontecendo lá? Tinham os helenistas. Quem são os helenistas? Eram judeus de fala grega. As esposas deles estavam sendo preteridas, deixadas de lado na distribuição das mesas. O que é a distribuição das mesas? Era o atendimento das necessidades básicas dos irmãos que não estavam sob perseguição, não tinha trabalho e tal, e precisavam ser socorridos por aqueles que tinham mais condição. E faziam isso, né? Ou seja, mas estava acontecendo um problema. Ou seja, estava havendo um desajuste.
O que fazer? Aí entra até, por que que eu citei esse texto? Porque ontem, nessa questão, a necessidade de nós trabalharmos a situação com os irmãos de maneira madura, né, como aqueles que estão à frente, que estão cuidados, estão sensíveis, né, a como trabalhar isso, é o que foi feito. E é interessante, lá, eu vou só citar os irmãos, não precisa abrir, né, que Atos capítulo 6 verso 2 ele fala assim: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha como é que é interessante, irmãos. Olha o que que eles disseram. Não é razoável que nós, apóstolos, abandonemos a palavra. Por quê, irmãos? A igreja está sendo fundamentada, está sendo sustentada, criada e organizada a prosseguir com base na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2 verso 42, que está relacionado, evidentemente, na rocha, né? Efésios 4 vai falar que sobre o fundamento dos apóstolos, mas que está em cima da pedra angular, Sim. que é a doutrina de Cristo aqui. Então, não é razoável que nós abandonemos aquilo que é o fundamental e que está ao nosso encargo para nós ficar cuidando de distribuição de cesta básica. Eu vou colocar dessa forma só para trazer, né, uma contextualização. Ou seja, não é razoável que faça isso. Não, não. Então, não vão mais fazer a distribuição da cesta básica. Estou dando esse exemplo, tá? Ou seja, é assim? Não. Ou seja, não. Então, mas já que está dando problema, deixa que nós mesmos vamos fazer. Também não. O que tem? Não, tem que cuidar. Ou seja, né, como o Vitor gosta, né? Vamos ajustar essa questão, né? Vamos trabalhar. Aí o que que ele Você propõe? que Ó, gosta. eu que gosto, você não gosta. Então, ou seja, é bom, né? Ajustar, ou seja, é alinhar, né? Ou seja, é muito bom, né? E é bom mesmo que seja assim. Ó, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, o que que ele está dizendo com isso? Ó, vocês não têm que se preocupar com oração e a palavra. Deixa isso por nossa conta. É isso que ele está falando aqui? Não. Não. Mas cabe eles a liderança disso. É diferente. Porque, irmão, se nós que estamos à frente, maduros, não estamos constituindo dessa verdade, o que que nós vamos passar para os outros? Sim. Tá certo? Então, esse é o ponto. Voltando lá para Efésios capítulo 4. E eu vou encerrar eu queria encerrar aos 45, já são 52 minutos. Então, só vou fazer essa leitura aqui e parar por aqui. Efésios capítulo 5, versículo 6, que eu já li, né? Mas vou ler e numa leitura rápida aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando como que eu ando como filhos da luz. Eu tenho que ter parâmetros referenciais, ó, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como isso? Lendo livros publicados por homens? Não, tem que ser na palavra que liberta. Antes, É, porém, é fazendo como está no verso 19 do 5, irmão. Falando entre vós. isso, exatamente. Tem um outro versículo que eu vou chegar lá, né? Que é o versículo 7, mas vamos na sequência aqui. E não sejais cúmplices, olha aí, cúmplices, porque quando você não faz uma coisa, você está fazendo outra. Sim. Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Novamente, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, que é a própria pessoa de Cristo, e a luz que está na palavra, né, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz.
até na treva, mas essa luz que está falando aqui é a luz que provém de Cristo, que ilumina. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentro dos mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, que é diligentemente, como andais. Está vendo? O prosseguir aqui, o andar. Não como nécios. O que que é o nécio? É a sofros, aquele que não é sábio, aquele que está sendo insensato em relação ao quê? Ao que Deus está estabelecendo como parâmetro para nós. E sim como sábios, aquele que tem conhecimento. Esse é outro ponto que a gente entrar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, irmãos, nós vivemos, né, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrenome tempos difíceis. É isso aqui. Os dias são maus, cada vez são mais maus, mais agravantes. Verso 17, então, Paganelli, ó. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Aí coloca a solução em oposição a isso aqui. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse é o ponto. Irmãos, eu vou parar por aqui e ficou faltando um pouco, mas isso, né, quando o Senhor deparar oportunidade, a gente conclui. Amém. Amém, irmão.